A gente sabe que uma das teorias mais usadas para justificar a mudança do sábado para o domingo é a ressurreição de Cristo ou a cruz. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem como passar para a gente aí a partir de quando o domingo historicamente passou a ser observado pelos cristãos, pela maioria dos cristãos, e se a Bíblia mostra para a gente que realmente a igreja primitiva passou a guardar o domingo a partir da ressurreição de Cristo? Nós temos tido sim como termos informações bíblicas, históricas importantes para sabermos como que o sábado foi mudado para o domingo. Mas antes eu quero lembrar ao nosso telespectador e ouvinte que os 10 mandamentos não são um meio de salvação, mas são o resultado de uma vida ética de um cristão que está sendo transformado pela graça de Deus. Eu recordo aos nossos amigos que os 10 mandamentos não começam com uma promessa de salvação pelas obras, mas Deus começa dizendo o seguinte, no verso 2 de Êxodo 20, eu sou o Senhor o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus recorda aos egípcios de que Ele era o libertador, Ele era o salvador deles e que por isso eles não tinham motivos algum para se gloriarem em suas próprias obras. Então, a forma como Deus dá os 10 mandamentos nos mostra que primeiro Deus salva o pecador, liberta-o do poder do pecado, não da presença, obviamente, que isso é só na volta de Cristo, e ao longo do tempo o Espírito Santo vai imprimindo esses preceitos, escrevendo-os no coração do ser humano, como diz Hebreus 8:10, e aí os mandamentos farão parte do estilo de vida ético do cristão. Com esse esclarecimento, vamos ler aqui Êxodo 20, 8 a 11, e vamos explicar brevemente como que ocorreu a mudança do sábado para o domingo. O 4º mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem teu filho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E aí no verso 11 vai dar a razão. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Algumas coisas percebemos de muito relevantes aqui no 4º mandamento. Primeiro, o 4º mandamento nos mostra que Deus nos deu 6 dias para fazermos nossas atividades seculares, mas no 7º dia, Ele separou esse 7º dia para que encontrássemos um espaço no tempo para nos dedicarmos apenas às coisas espirituais. O sábado foi criado por Deus para que nós pudéssemos nos lembrarmos de que temos um Criador e que podemos descansar nele pela fé todos os dias. O sábado foi dado por Deus para nós nos esquecermos de tudo aquilo que nos lembra o mundo de pecado e para nos lembrarmos daquilo que diz respeito ao mundo divino, ao céu. Deus quer desviar o nosso foco das coisas terrestres e nos levar para as coisas celestiais. Além disso, nós percebemos nesse texto que não é um dia de fazer nenhum tipo de trabalho secular. Ou seja, todo aquele trabalho que não seja em prol da vida do próximo ou em favor do avanço do reino de Deus e da pregação do evangelho, todo esse tipo de trabalho deve ser deixado de lado, para que nós possamos passar mais tempo de qualidade com Deus e com as pessoas necessitadas. E aqui nós percebemos, no verso 11, uma outra verdade. O sábado tem origem não no Monte Sinai, mas no Jardim do Éden.
Quando Deus dá razão para a guarda do sábado, ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Então Deus remete a mente do israelita e também a nossa para Gênesis 2, 1 a 3, quando não havia um mundo com pecado. Isso nos mostra que o 4º mandamento existe desde o Jardim do Éden, desde o mundo de pecado. E mais, quem criou o 4º mandamento, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. Por 2 motivos. Primeiro, porque em Mateus 12, 8 e em Marcos 2, 28, Jesus diz que ele é o Senhor do sábado. E segundo, porque de acordo com João 1, 1 a 3, Cristo estava presente com Deus Pai na criação. Então, Cristo é o Criador do sábado como dia de repouso. Nós não encontramos na Bíblia nenhum texto sequer que justifique a mudança do sábado para o domingo. Então, como que isto ocorreu? Óbvio, existem 8 textos bíblicos distorcidos que falam do primeiro dia da semana e que as pessoas usam para apoiar a observância do domingo. Porém, são argumentos muito precários, baseados apenas em 8 textos bíblicos, sendo que há dezenas de textos falando do sábado de uma forma clara. Mas a mudança do sábado para o domingo, ela ocorreu de forma gradativa. Não foi de uma hora para outra. Se você, por exemplo, estudar a tese do Dr. Samuel Bacchiocchi, que ele defendeu na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, você vai perceber que alguns aspectos sociais, civis, políticos, contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. A igreja primitiva, logo após a morte de Cristo na cruz, observava somente o sábado. Por exemplo, se você ler Hebreus, capítulo 4, você vê no verso 4 que o dia da semana escolhido para servir como símbolo do repouso espiritual em Cristo foi o sábado. Sendo que Hebreus foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz, isso nos mostra que neste período o sábado continuava sendo observado pelos cristãos primitivos e que o domingo nem fazia parte da mente deles. Ok? Como que ocorreu a mudança? Nós percebemos no 2º século alguns pais da igreja fazendo menção ao primeiro dia. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, a igreja primitiva começou a entrar num processo de apostasia. Eles celebravam o sábado, a princípio, somente o sábado, e depois eles foram celebrando o sábado juntamente com o domingo. Na verdade, o domingo não era bem uma celebração, eles faziam uma espécie de uma merenda religiosa no domingo e em seguida saíam para trabalhar. Então começou assim, guardava-se o sábado direitinho e fazia uma merenda religiosa no domingo. E aí o Dr. Samuel Bacchiocchi explica que ali pelo 2º século em Roma, o bispo de Roma, que tinha uma grande influência sobre os cristãos, ele contribuiu para que o sábado, entre aspas, judaico, fosse substituído pelo domingo, entre aspas, cristão. E por quê? A igreja de Roma era diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era formada por muitos judeus cristãos, fiéis a todos os ensinamentos bíblicos, inclusive a guarda do sábado. Já a igreja de Roma, e que tinha mais influência na época, era formada por gentios convertidos. E eles trouxeram, obviamente, alguns elementos do culto deles para a igreja. E um deles foi a observância do domingo, porque era o dia celebrado em honra ao Deus Sol, no culto mitraísta. Além desse aspecto social e religioso, teve um aspecto político muito interessante que contribuiu para a mudança. Por volta do ano 135, por causa das constantes revoltas judaicas contra o Império Romano, o imperador Adriano fez toda uma campanha anti-judaísmo e anti-sábado. Ele queria eliminar o culto judeu. Por quê? Porque ele estava vendo que os judeus
por suas revoltas contra o Império Romano, estavam atrapalhando o governo dele. E aí o bispo de Roma orientou os cristãos na época a observarem um outro dia de guarda para que eles não se familiarizassem com o judaísmo e assim não continuassem sendo perseguidos pelo imperador Adriano e deste modo pudessem ter uma vida cristã, pacífica, tranquila. Porém, esta conveniência, esta mudança por conveniência, acabou levando os cristãos a rejeitarem totalmente o sábado, atribuindo-o ao judaísmo, sendo que lemos aqui que ele existe desde o Gênesis, quando não existia nenhum judeu, e, obviamente, após isso, nós percebemos que inclusive os pais da igreja também foram aceitando esta tese. Depois, na esfera civil, o imperador Constantino, em março de 321, deu um decreto oficializando a observância do domingo como sendo algo obrigatório. Porém, dei para você um breve resumo da história e destaco para você que não há uma base bíblica sequer para a mudança do dia de guarda. Por quê? Finalizo lendo para você Mateus 5,17. Jesus disse, não pensem que vim abolir a lei, ou seja, os escritos de Moisés, ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então essas palavras de Cristo são muito claras. Cristo veio na cruz pagar a nossa dívida para com a lei de Deus e não mudar a lei de Deus. Ele não veio mudar os escritos de Moisés, ele não veio mudar os profetas, ele veio ampliar o significado desses escritos. Se Cristo pudesse fazer uma mudança radical na sua lei, ele nem precisaria ter morrido na cruz. Ele poderia ter feito essa adaptação na lei lá do céu e evitar ter de morrer na cruz pelo ser humano. Então a morte de Cristo da cruz é a maior prova de que a lei é imutável, porque ele teve que pagar pela nossa desobediência, a fim de que por sua graça pudéssemos ser salvos. Então que Deus ajude a você, amigo telespectador e ouvinte, que Deus motive você a separar o sábado para Deus e para o próximo. Eu, no bom sentido do termo, desafio, convido você a observar o seu primeiro sábado, se você ainda não observou. Passe esse dia em comunhão com Deus, visitando hospitais, ou um asilo, ou um presídio, assistindo a um culto, lendo a Bíblia, caminhando em meio à natureza, fazendo um piquenique com a sua família. Passe esse dia, viva esse tempo sagrado ao longo da semana e eu garanto que você vai escrever para nós, contando-nos das bênçãos de Deus por você ter observado o verdadeiro dia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus lhe motive a experimentar esta bênção sabática. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.